Agora sim. Olá, gente, estamos ao vivo. Tivemos alguns probleminhas aí, né, Mari, com a conexão. Foi, celular pulando na minha cara. Estamos lá. Então, sejam bem-vindos, todos vocês que estão assistindo agora essa live. É uma live muito importante, muito especial, porque realmente ela vai dar ferramentas básicas para a gente sair de qualquer lugar que a gente está, né? E para falar sobre esse assunto, a gente convidou a querida Bruna Botelho, lá do Mamãe por Vocação. Ela tem 4 filhos, né? E ela sabe exatamente o que é entrar no caos e remar de novo, tudinho contra a maré, para poder sair do caos e restabelecer uma rotina e fazer isso quantas vezes for necessário, né, Bruna? Então, eu queria pedir. Oi? Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô. Eu tô. Queria pedir para a Bruna se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho dela, e aí a gente entra no bate-papo em si, que a gente vai falar hoje, que é saindo do caos, né? Vamos entrar numa rotina. Legal. Então, meu nome é Bruna, eu tenho 4 filhos, sou casada há 8 anos. A minha filha mais velha tem 5, aí a do meio, agora tem 2 do meio, né? Mas tem uma de 5, uma de 4, uma de 3 e um bebê de 8 meses já. A gente, a idade deles, né, avança tanto de repente. E eles estudam em casa, né? A gente faz homeschooling e agora a gente mora atualmente em Florianópolis. E é isso aí. Essa sou eu. Está saindo de um caos agora, né? Porque Exato. Mudança de cidade é uma coisa assim que demanda um trabalho imenso. E sair da rotina faz parte disso, então, para depois relocar todas as coisas, né? Aquele trabalho. Mas tudo vale a pena, né, Bruna? Vale, e assim, eu vou dizer para vocês, dessa vez eu já comentei até no meu Instagram que a gente já fez mais de 5 mudanças, né? A gente já teve, já morou fora, já morou em Joinville, já morou em vários lugares no Rio de Janeiro, e agora vindo para cá, essa foi a primeira mudança com 4 filhos, olha, veja bem, que foi mais tranquila de ser feita, porque eu organizei tudo tão bem antes de vir, eu preparei tão bem a mudança que quando a gente chegou, até a vizinha que veio me ajudar falou, nossa, que legal, foi só tirar as roupas da mala, elas estavam dobradas, né, tão direitinho, e já estava tudo no cabide, de um jeito que foi só pegar e colocar, então facilitou para quem quis vir ajudar, né, vizinho, mãe, quem se ofereceu para ajudar, conseguiu ajudar legal. Você já tá craque na mudança, Bruna. Pois já a organização... tantas vezes que já tá craque. E a organização ajuda, né, até nessas horas. Demais. Até na mudança. E economiza tempo, né? Sim. Então, gente, a gente fez uma pautazinha para estruturar, para ajudar vocês a se orientarem no assunto que a gente vai falar também. E o nosso objetivo é começar falando um pouquinho sobre o porquê. Por que a gente precisa buscar ordem na nossa vida, né? Porque a gente precisa buscar tanto ordem física, né, de espaço, quanto uma ordem temporal, ter uma estrutura temporal, né, para nos reger ao longo do nosso dia, ao longo dos meses, para nos orientar. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões mais teóricas, né, da importância da ordem e como isso influencia e impacta na vida dos nossos filhos. E depois, né, sem muita delonga também, a gente vai tratar de assuntos mais práticos, de como efetivamente a gente sai do caos armado que muitas vezes a gente se encontra, né? Vem a tempestade, sacode o barco e a gente tem que devolver tudo para o lugar. Como é que a gente sai desse estado e vai caminhando aí, progredindo para conquistar uma rotina que nos traz essa paz, essa calmaria, né? Facilita até as mudanças. Então, se a Mari não tiver alguma coisa para comentar também, deixo a palavra para a Bruna para falar sobre a ordem e a necessidade, a importância da ordem na nossa vida. Pode seguir aí, Bruna. Posso? Pode, é com você.
A ordem, ela é muito importante, né, na nossa vida como mães, como donas de casa, ou mesmo as mulheres que trabalham fora e ainda assim tem o lar, mais ainda, né, para quem trabalha fora, que ainda tem o lar e as crianças, o casamento para administrar, a gente tem a vida cheia de coisas para fazer, né, que surgem. Então é muito importante que a gente tenha ordem na nossa vida para que a gente dê conta, né, ou pelo menos chegue o mais próximo possível daquilo que a gente colocou como meta, né, para as nossas vidas. A ordem, ela é importante para a previsibilidade, né, no caso das crianças, para que elas saibam o que vai acontecer a seguir. É importante para que elas cooperem com a gente, né, para que os outros ao nosso redor possam participar e cooperar com a nossa, assim, cooperar com a gente, né? Porque muitas vezes as pessoas ao nosso redor nem conseguem nos ajudar porque a gente não está com a vida bem ordenada, a gente não consegue nem delegar as coisas que elas devem fazer, seja os nossos filhos, seja o nosso marido, né? Então é muito importante que a gente organize a nossa rotina, a nossa vida, também para que a gente consiga fazer as coisas que são importantes, né? Que são importantes de serem feitas. Caso contrário, a gente vai passar o dia apagando incêndio, né? Enxugando gelo, como a gente fala, né? Vai passar o dia correndo atrás das urgências que vão surgindo e não vai conseguir fazer aquilo que realmente importa. Então, ter uma ordem também é importante para que a gente tenha uma vida que agrade a Deus, né? A Bíblia fala que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, né? Lá em Coríntios. Então, a gente glorifica mais a Deus quando a gente faz as coisas com capricho, né? Com dedicação. Quando a gente está presente naquilo que a gente está fazendo. E no meio da desorganização, a gente não consegue estar presente, porque a gente está aqui pensando no que a gente tem que fazer no próximo passo, e as coisas parecem que vão sugando a gente, e quando a gente ordena bem as coisas, então a gente consegue fazer um trabalho bem feito, presente, depois fazer o próximo, porque a gente sabe que ao longo do nosso dia inteiro vai ter um tempo determinado para cada coisa. E isso deixa a gente mais tranquilo e também quem está junto com a gente, né? Então, acho que esses pontos são importantes aí sobre a ordem. Quer acrescentar, Mari? Eu vejo muito apelo bíblico mesmo, né, para essa questão de nós buscarmos ordem na nossa vida, né? Eu sempre chamo a atenção quando eu falo dessa questão da ordem, do fato de que Deus, no próprio, ali, na própria criação do mundo, né, ele tirou uma estrutura do caos, né, de ser sem forma e vazia, e colocou ordem naquilo ali, né, e fez uma coisa após a outra. Como você disse, ter tempo para tudo, né? Então, isso nos ajuda, isso nos orienta, e isso realmente nos leva mais para perto de Deus, né? Deus é um Deus de ordem. O próprio Paulo fala, né, a respeito dos cultos, que eles deveriam ser feitos com decência e ordem. Então, quando a gente busca essa ordem, esse ordenamento, na medida que a gente faz isso, a gente está também buscando agradar a Deus, né, servir melhor a Deus. E como você falou, quando a gente coloca estrutura no nosso dia, a gente tem mais tempo e oportunidade para servir, né? E trazer e ver os nossos filhos também, enfim, outras pessoas no serviço, porque realmente a gente sabe aquilo que é buscado, né? A gente não está ali perdido, completamente respondendo às demandas, como você falou, né? Vem uma demanda e a gente responde aquela demanda. Não, a gente tem uma estrutura para o nosso dia, a gente sabe para onde a gente está caminhando. Fica até mais fácil também da gente ter clareza em relação ao que a gente está fazendo na educação dos nossos filhos, né? Porque às vezes as mães ficam assim, como é que eu vou fornecer tudo isso, né? Eu e a Arielle, a gente fala muito lá sobre a questão de ter tempo na natureza, que as crianças precisam ter também, fazer algumas atividades ao longo do dia, né? Precisam ter exercício intelectual, precisam ter leitura. Aí a mãe vê tudo aquilo que a gente está falando e fala assim, nossa, como é que eu vou colocar isso no meu dia? Isso não cabe, né? Eu não vou conseguir fazer isso porque é muita coisa. Quando a gente tem rotina, quando a gente tem ordem na nossa vida, né, a gente sabe que cada coisa tem um lugar. E aí a gente consegue cada vez mais melhorar nesse aspecto, né? Então, às vezes, as mães
hoje chegam já aqui, olham, né? Nós três aqui que já caminhamos um certo caminho, né, em relação à rotina, já temos uma certa prática em relação a isso, fala assim, nossa, eu não dou conta de fazer tudo isso, né? Eu não dou conta de ser tudo isso. Mas elas precisam enxergar que a gente também começou de algum lugar, né? Que a gente começou de um lugar, talvez, que é o mesmo lugar que elas estejam hoje. E que, assim, é a prática. E conforme a gente caminha nessa prática da rotina, a gente consegue ir encaixando coisas nela, né, que antes a gente olhasse lá atrás, a gente ia falar que a gente não ia dar conta. Mas a própria ordem, ela traz isso, ela traz essa clareza que a gente consegue olhar e falar assim, não, dá para eu encaixar. É igual a casa da gente, né? Quando a casa da gente está arrumada, quando ela tem cada coisa no seu lugar, aí a gente fala assim, nossa, bem que eu podia colocar uma mesinha ali, né? Ia ficar melhor. Ah, bem que eu podia colocar um vaso a mais aqui em casa, que ia ficar mais bonito. A rotina é assim também, mas a gente precisa começar pelo básico, né? Então, a ordem, o fato de ter uma rotina, né, ajuda também as mães a enxergarem melhor o que elas precisam colocar, o que elas não precisam, o que elas precisam tirar, né? Porque também tem acesso. Então, o que elas precisam tirar, o que tem que ser prioridade, o que não tem que ser. Então, isso. E até mesmo a não se desesperar quando a rotina não for possível também, né? Quando a gente precisa de uma rotina de emergência, né? Exato. Isso aí. Perfeito. Então, aí a gente entra, né, no próximo ponto, realmente, porque não tem muito o que filosofar sobre a necessidade da ordem. É importante, né? A gente precisa da ordem na nossa vida, de estrutura, como eu disse, não somente temporal, então de ter tempo e um progresso, um passo a passo para fazer as coisas, mas a gente também precisa dessa ordem física, né? Então, e o primeiro lugar que a gente começa a procurar essa ordem física, né, Bruna, para sair do caos, é exatamente enxugando, né? Enxugando as coisas que não são importantes. Então, começa a falar aí para a gente um pouquinho sobre como essas mães que estão assistindo hoje a gente aqui, que às vezes perderam o fio da meada, assim, se perderam ao longo do caminho, tinham uma rotina sólida, estruturada, e aí, de repente, estão aí por causa da pandemia, por causa de tantas coisas que aconteceram sem essa ordem, né, e querendo resgatar isso, ou outras pessoas também que falaram, que pensam assim, eu nunca achei que isso fosse importante na minha vida, né, eu não acho, eu nunca parei para pensar sobre a necessidade disso. Então, essas pessoas também estão aí perdidas, né? Querendo falar assim, por onde eu começo? Ajuda a gente, Bruna, com toda a sua experiência, porque como você falou, né, já vi você falando uma vez, que desde que, não sei como era antes, mas pelo menos desde que sua primeira filha nasceu, você busca estabelecer esse ritmo, né? Essa constância, esse ritmo na vida dela. E o exercício, né, ao longo de todos esses anos, com certeza traz uma experiência, né, que se agrega a todos os anos de estudo e facilitam a gente reestruturar, mesmo quando a gente se perde no meio do caminho. Fica mais fácil voltar, né? Fica mais leve esse retorno para uma rotina que funcione, etc. Então, salva a gente desse caos aí, desse mar tempestuoso. Onde podemos começar? Então, eu sempre falo para as minhas turminhas do Durma Bem, Meu Amor, logo no início do curso, que a primeira coisa que a gente tem que fazer com relação à rotina, qualquer que seja o nosso desejo, né, seja de tornar ela mais tranquila ou de acrescentar mais coisas, o primeiro passo é sempre observar. A gente tem um hábito de sair fazendo as coisas. Só que é muito importante que a gente observe primeiro. Então, assim, antes de a gente tomar qualquer decisão com relação à nossa rotina, a gente precisa observá-la. A gente precisa, no caso até, né, de quem está querendo organizar o sono dos filhos, né, eu falo até de anotar. Então, dependendo do caos que você se encontra, você vai precisar até anotar tudo isso, né? Que horas que eu acordei e tal. Que horas, só observando, mas sendo honesto. É tipo aquele tipo de dieta, é tipo de consulta que a gente vai na nutricionista, ela fala, anota tudo que você come, mas tem que ser honesto. É tipo assim. Aí você joga o Miguel, né? Não tá isso aqui não, vai estar uma beliscadinha. Não
não pode mentir. Se você tá acordando 9, 10, você tá indo dormir 1 da manhã, 2, porque tá jogando Candy Crush, sei lá, né? Às vezes nem é isso, eu tô brincando aqui. Assim, o ideal é anotar, né? Então, o primeiro passo para a organização da rotina é observar aonde você tá hoje, né? Como que é a sua vida hoje? Que horas que você acorda? Que horas que você vai dormir? Onde que a sua família faz as refeições? Vocês têm horário para fazer refeição? Vocês têm horário para dormir e acordar? Que tipo de atividade que as crianças fazem, né? Agora elas estão indo à escola, não estão indo à aula online, estão assistindo ou estão estudando em casa. Quanto tempo você precisa para fazer isso? Enfim, e anotando o que você tem vivido. Para depois de uns 3 dias, mais ou menos, observando, que não seja final de semana, né? Que geralmente final de semana sai um pouquinho. Daí você vai poder olhar e dizer, bom, onde é que está escapando? Ou o que eu tenho feito tanto no meu dia? Que horas que eu tenho acordado? Tá bom, tá ruim? Então, o primeiro passo é observar. O segundo passo, né? A pessoa pode anotar ou não. E aí ela vai, então, planejar. Com base naquilo ali que ela vive. Porque assim, ó, gente, não adianta a gente querer se iludir de assim, hoje eu tô indo dormir, eu tô acordando, sei lá, 10 horas da manhã. Amanhã eu vou começar a acordar 6 horas e vai ser assim, tranquilão. Eu vou simplesmente abrir o olho, eu vou estar com todo o gás e vou viver. Não é assim. A gente precisa fazer as coisas com um pouco mais de calma para que esse novo hábito, para que essa nova ação, ela realmente vire um hábito, a gente consiga implementar aquilo, consiga fazer com que aquilo seja real, né? Não seja uma fantasia, assim, né? Então, começar a planejar para que a rotina saia no horário mais ou menos que você, né, acha que vai cumprir aquilo, né? Uma coisa que eu aprendi com vocês no curso lá na Educando na Realidade, né? Sobre a gente organizar mais ou menos as coisas que a gente vai fazer ao longo do dia, para que a gente não fique todo o tempo tendo que decidir. Então, por exemplo, criar na hora de planejar uma rotina para você e para sua família, é importante levar em conta, né? Tomar já algumas decisões de antemão. Por exemplo, um horário de acordar, um horário de comer, um horário de soneca, se as crianças vão tirar soneca, e um horário de dormir. Pelo menos esse esqueleto, assim, tem que já estar pronto, tem que estar decidido, né? E aí, com base nisso, a gente consegue ir se antecipando. Eu, por exemplo, para mim me facilita muito colocar alarmes no celular. Então, o celular está geralmente próximo, assim, ainda que esteja no outro cômodo, ele faz bastante barulho, e aí eu já sei que, né, a hora tá passando, porque eu tenho um problema sério de noção de tempo. E vocês vão ver isso aqui, que eu vou falando, eu vou vivendo, e eu não sei se passou 10 minutos ou meia hora, entendeu? Então, é muito bom para quem quer, né? Para quem não tem noção do tempo que nem eu, ou para quem quer ser lembrado do que precisa ser feito, é legal também ou colocar um alarme, né? Então, estabelecer os horários para fazer cada coisa, cada atividade no dia, né? Ou as atividades mais importantes, como acordar, dormir, comer, e talvez alguma, né? Quem trabalha, horário de trabalho, quem tem criança que estuda, que horas que a criança vai estudar, só deixar isso mais ou menos organizado, assim, né? Para dizer o que vai acontecer em cada momento. E, bom, acho que esse é os primeiros passos aí que eu pensei para a organização. Vocês querem acrescentar? Construir, né, Bruna? Você fala, construir, colocar o básico, né? Construir uma espinha dorsal. Às vezes tem mãe que nem tem isso, assim, muito ainda. Que, eu preciso ter um horário para o meu filho comer, eu preciso ter um horário para o meu filho dormir, né? E acaba se perdendo ali realmente durante o dia a dia. Eu gosto muito de falar, né, para o pessoal que rotina é o passo a passo, né? E porque eu vejo também que acontece um problema muito grande com as mães que às vezes querem começar justamente por isso. Amanhã eu geralmente acordo 10 horas da manhã. Aí, igual o exemplo que você deu, né? Amanhã eu vou acordar às 7. Aí pronto, aí não acorda às 7, aí pronto, minha rotina já foi pelo ar, não vai dar certo, não vou conseguir fazer isso, tudo. Aí já desiste no primeiro dia, né? Ou então no primeiro consegue, no segundo não, aí já fica desestimulada. Então eu gosto muito de falar que rotina é uma questão de passo a passo.
Então, se você tem uma sequência para você, que é o que a Encantadora de Bebês fala muito também, né, no livro dela. Então, se você tem uma sequência, é claro que os horários da refeição, o horário para dormir, esses são horários que a gente precisa ter, eles são importantes, né? A criança não pode, tô seguindo meu passo a passo, mas meu filho está indo dormir 11 horas da noite. Isso não é horário da criança ir dormir. Então, assim, a gente precisa ter os limites aí também. Então, os marcos, né? Então, a gente pode colocar o café da manhã, o almoço, como marcos no nosso dia, né? Isso. A janta são marcos no nosso dia a dia. E aí, a gente vai encaixando o restante da rotina ali no meio desses marcos que a gente tem, né? O horário das crianças dormirem. Então, é realmente levar como um passo a passo, uma sequência que você vai seguindo. E assim, enxergar isso, eu gosto de falar também que a gente precisa ter ciência, que a gente é senhora da rotina, não escrava. Porque a gente, quando a gente quer estabelecer rotina, que a gente está perdida, a gente vive o quê? Como escrava da rotina, né? Você escreveu aquilo ali no papel, aí você quer seguir tudo que está no papel, e se você deixa de seguir o que está no papel, você se desespera. Mas as coisas não são assim, né? A gente precisa realmente ser dona da rotina, de forma que a gente consiga tirar, encaixar, colocar, né? Nem sempre a primeira rotina que a gente faz é a rotina que vai dar certo. Então, essa é a importância de construir, por exemplo, essa espinha dorsal inicial, conseguir cumprir com essa espinha dorsal e aí começar a acrescentar as coisas, e aí olhar e falar assim, não, eu fiz isso aqui, mas não deu certo. Eu percebi que o meu filho, por exemplo, aqui em casa, as crianças acordam muito cedo, né? Então, assim, eles tomam café da manhã cedo. E aí eles precisam de um lanche no meio do dia, né? Ali por volta das 10, para depois eles almoçarem. Mas tem casas que as crianças elas tomam café da manhã mais tarde. Então elas vão precisar... Elas não precisam desse lanche no meio da manhã, né? Elas já vão partir direto para o almoço. Então, assim, a gente precisa ter ciência dessas coisas, como você falou, né? Observar, nós somos ali observadores. A gente está ali o tempo todo prestando atenção, estudando realmente o nosso dia a dia, a nossa casa, como que a gente vai fazer melhor e aproveitar melhor o tempo que a gente tem, né? Ter a mordomia desse tempo da melhor forma possível. Eu queria acrescentar uma coisa, que a Ana Coutinho, né, do Tempo em Casa, ela que me ensinou isso de reorganizar a rotina, porque eu sou muito quadradona, né, aí eu sou assim, eu faço... Melancólicos. Tem que sair, né, tem que sair, cada milímetro, mas eu me rasgo, eu me arrebento, mas tem que sair. Aí a Ana falou, que é isso? O que tem que sair? Olha só, faz o plano. Não deu certo, faz outro. Começa de novo, avalia de novo. Aí eu falo, Ana, né, teve um dia que eu falei, Ana, eu tô tão cansada, porque isso tudo, pra quê? Pra que tudo isso? Não, calma, mas isso aqui. Então, assim, às vezes a gente começa a agir, e já é um segundo passo, tá, pessoal? Então, assim, pode ser que algumas de vocês já estão nesse segundo lugar. Então, às vezes a gente planejou, aí a gente começa a execução e acha que tem que ser aquilo ali. Mas eu até anotei aqui para dar essa dica para o pessoal, para avaliar no final de cada semana. Avaliar a rotina. O que deu certo essa semana, o que deu errado, o que eu posso melhorar. Aqui em casa, a gente vive parando, assim, aqui a gente costuma fazer a cada 15 dias. A gente pega de novo o alarme do celular, não. A gente não está conseguindo estar nesse horário. Se a gente ia atrasar 15 minutos, adiantar 20, meia hora, a gente é mais com o horário. Mas eu sei que tem gente que faz checklist, por exemplo, né? Tem as coisas ali para o dia e aí a pessoa vai tirando, enfim. De todo modo, o que a pessoa planejou, ela não está escrava, né, Mari? Como tu falou, ela pode pensar de novo, reavaliar, ver se aquilo ali está sendo bom para a família dela ou não. E com essa questão de mordomia, tem 2 livros muito legais que eu anotei aqui para indicar, que um é Socorro, Não Tenho Tempo, da Caroline Mahoney, que é bem legal, é bem fininho, assim, até a gente tá sem tempo mesmo, o livro é fininho, dá para ir lendo, assim, e é bem bacana ela falar sobre isso, e eu tô lendo o Incomparável, eu até peguei aqui, porque tem um trecho que eu acho muito interessante, em que ela fala sobre a preguiça e contra o superocupado, né? Então, a gente tem que ser bom mordomo, nem ser preguiçoso, nem ser, né, ser ocioso, fazer as coisas de qualquer forma no nosso dia a dia, e nem achar que a gente tem que dar conta de tudo, fazer um monte de coisa, tá sempre superocupado. Então, acho que
isso tem que ser bem articulado, assim, né? Para que a rotina funcione bem, ela não pode estar super, né, sobrando e nem faltando tempo, né? Você vê que ali tá um monte de coisa, não vai dar para cumprir tudo aquilo, no fim só vai causar frustração, né? Tem que tirar. E é interessante que a gente tem dois extremos de, assim, a gente gosta dos extremos, né? E eu percebo que existem dois tipos de pessoa. Um tipo de pessoa que sempre menospreza a sua capacidade, então vai planejar uma rotina e fala, mas eu não vou dar conta. Né? Então, ela subestima demais o potencial que ela tem de ir além, né? De realmente conseguir botar aquela rotina em prática, e tem outras que já se acham, assim, se superestimam, né? E aí, vamos supor, fez lá a observação, como você disse, observei os 3 dias, vi que meus filhos comem 7 vezes por dia, eles beliscaram ao longo de todas as refeições, antes, né, e no intervalo de todas as refeições, não almoçaram direito, reparei que meu filho está indo dormir meia-noite, 1h da manhã, né, e aí, assim, eu tenho que resolver isso. Aí eu acho que eu vou ser aquela máquina que vai colocar a ordem no caos no segundo dia. Então, eu planejo ali aquela rotina magnânima e acho que, assim, no segundo dia de planejamento, eu vou ser capaz de colocar tudo aquilo ali em prática, né? Então, é essa pessoa que já vai para o outro extremo e superestima as capacidades, né? E também, quando a gente faz, assim, um planejamento, eu vejo que a gente erra muito por não considerar a humanidade e a fraqueza das pessoas que convivem conosco. Então, a gente muitas vezes planeja aquilo que a gente quer que aconteça. Né? Vou colocar um exemplo. Eu quero que o meu café da manhã seja às 7. Só que aí eu desconsidero que o meu marido trabalha até 00:30 e que ele vai dormir 1h da manhã. E que 7h da manhã ele não vai estar pronto para o café. Mas eu quero que seja assim, porque esse é o melhor horário para as coisas acontecerem. Então, assim, não é desse jeito que a gente vai conseguir estruturar, né? Outra coisa também, em relação aos filhos. Meu filho nunca teve uma rotina de sono, mas agora eu quero que ele durma 7h30, né? Às 19h30. Antes ele estava dormindo 11h, 9h, né? Quando ele já estava perdido na irritação, é que eu ia lá lutar para colocar o menino na cama. Mas agora que eu entendi que meu filho precisa dormir 11 horas por noite, eu vou colocar ele 7h30. Aí eu não consigo fazer isso e acaba sendo desgastante para quem? É claro, é desgastante para a gente também, né? Mas é desgastante para quem convive conosco, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado na hora de colocar esse planejamento no papel para entender não só as nossas capacidades, mas também as capacidades daquelas pessoas que convivem conosco na mesma rotina. Respeitar as fraquezas e também valorizar os pontos fortes, né? Então, a gente tem que buscar muito diante de Deus, assim, essa prudência, essa sabedoria para colocar a verdade dos fatos. Então, nem superestimar, né? Nem subestimar. E porque conduzindo as coisas dessa maneira, compreendendo que vai levar um tempo, né? E é outra coisa que eu queria que a Bruna falasse também, que ela fala super bem disso, compreendendo que as coisas são um passo de cada vez, tudo vai sendo transformado, assim, devagar, né? Só um exemplo para a Bruna poder tocar nesse assunto. Eu estava lendo o Hobbit aí um tempo atrás com os meus filhos, e foi bem na época que eu li um story dela falando sobre essa coisa de um passo de cada vez. E é bem essa a trajetória lá do Bilbo para ir até o dragão, né? Para eles reconquistarem o ouro. Só que em nenhum momento, assim, é claro, eles pensam sobre o dragão, mas eles pensam muito mais sobre os passos que eles estão dando, o caminho onde eles estão, né? Ele não fica desmotivado pensando, eu não vou conseguir escalar a montanha, quando chegar a montanha eu não vou saber abrir a porta, quando chegar lá no dragão eu não vou saber matar o dragão. Eles não pensam sobre isso, eles vão caminhando. E no momento as coisas acontecem. Né? E eu gostei muito quando eu vi a Bruna falando isso para as alunas dela, né? Para o público em geral, sobre a questão de implementar a rotina de sono, né? Vamos dar um passo de cada vez, não vamos achar que a gente vai conquistar a montanha do dia para a noite. Exato, exatamente. Eu pensei em duas coisas, né? Você está falando aí da montanha,
Até na questão do homeschooling, eu estive conversando isso com o pessoal, que às vezes a gente tá vendo assim, meu Deus, né? Parece uma montanha enorme, assim, não, eu nunca vou ser capaz de fazer isso. Na medida que a gente vai caminhando, aquela montanha que antes era enorme, ela vai diminuindo. Ela pode ser que quando a gente chegue no pé dela, a gente ache que ela ainda continua um pouco alta, mas ela já diminuiu bastante daquilo que a gente achava. E com relação à rotina, é assim, não adianta a gente achar que hoje eu tô toda embolada. É a alimentação que é um problema, a rotina, o sono, tudo tá uma bagunça, mas amanhã tudo vai estar ordenado. Não vai estar, não vai estar. Então a gente pega, eu falo sempre, né? A gente pega um bolo de impossível, assim, uma maçaroca. Eu pego esse bolo todo e eu vou fatiar em várias parcelas possíveis de serem feitas. Então, o que é possível para eu fazer primeiro? É observar. Já é uma coisa nova para mim, então eu vou observar. Aí depois eu vou passar para esse segundo passo. Eu vou começar, vamos supor, a ter horários para fazer as coisas. Eu não tinha nenhum horário, agora eu vou ter. Então eu vou fazendo um pouquinho de cada vez. Eu não consegui cumprir todos os horários, mas eu consegui cumprir o horário de acordar. Ótimo! Que bom! Então vai fazendo isso, vai acordando todo dia no mesmo horário. Os outros ficaram assim avacalhados. Tudo bem, você vai se esforçando e vai colocando isso em prática ao longo do tempo. O que é que vai trazer consistência? O que vai trazer força, né? Deixar esse hábito formado, robusto? É a prática, é a ação. Nada o papel aceita tudo, mas a vida da gente, ela só vai sendo realmente formada, vivida, a gente pode dizer que fez alguma coisa quando a gente realmente fez alguma coisa. A gente viveu aquilo, a gente agiu. E é dessas pequenas ações que a gente tem ao longo do dia que vai surgir a motivação para a gente ir fazendo coisas maiores. Então, conseguir cumprir mais horários, conseguir ter mais... não é ordem, mas assim, ter mais... disciplina? É isso, disciplina. Ter mais disciplina ao longo do dia para fazer as coisas. Então, a gente vai gostando, a gente vai tomando gosto. E aquele hábito, aquela ação vai tomando forma, vai sendo incorporada na nossa vida, né? Então, horário de dormir e acordar, por exemplo, é um primeiro passo. É um primeiro passo bom, né? A gente precisa descansar, precisa ter um tempo de descanso, não precisa ser muito, né? Às vezes tem fases da nossa vida que a gente não consegue ter todo o descanso que a gente gostaria. Isso é um ponto importante, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas querem estar plenamente satisfeitas com tudo. Então elas querem comer até encher a barriga, elas querem dormir até ficar completamente descansada, elas querem ganhar todo o dinheiro que for possível. Só que a Bíblia não nos ensina dessa forma, né? A gente não precisa a gente tem que estar plenamente satisfeito no Senhor. E as outras coisas que a gente vai vivendo não devem vir dali, a gente não tem que ficar cheio daquilo, sabe? Então, as horas de sono, por exemplo, né? Muitas mães reclamam do cansaço. Eu acho que tem os dois lados. A gente tem que descansar. A gente falha muitas vezes em não descansar o que a gente precisa. E o relógio tá aí para nos ajudar, ó. Já deu a hora, né? Eu coloco o despertador para eu dizer assim, não, bom, a partir de agora eu vou só, sei lá, tomar uma aguinha, escovar o dente e tal, e vou apagar todas as coisas para dormir. E por um outro lado também, a gente não precisa estar sempre bem descansada. Eu estou me sentindo bem descansada, agora eu vou ficar disposta para fazer as coisas, eu vou fazer tudo porque eu dormi bem. Às vezes a gente não dormiu bem, mas a gente tem que fazer tudo igual. A gente tem que servir, tem que fazer o nosso trabalho, entende? Então não é porque a gente, sei lá, tá dormindo mal por um tempo que agora dane-se o resto do dia e eu preciso de achar um tempo, qualquer um espaço que eu tiver para dormir, eu vou dormir, vou me encostando, né? Exceto na gravidez, que eu sou muito assim, eu dou muita colher de chá para mim quando eu estou grávida. Porque realmente, quando a gente está grávida, não é uma questão de preguiça, é uma questão que realmente o corpo não responde. A gente quer fazer as coisas, mas parece que não vai. E eu já tive grávida várias vezes, então eu sei do que eu estou falando, né? Grávidas, não se sintam preguiçosas, né? Porque vocês não são, quantas vezes eu precisei ouvir isso quando eu estava grávida? Você não tá com preguiça, você tá grávida. Dá esse tempo, sabe? Saibam dar esse tempo, né?
E aí depois tudo vai voltar ao normal, né? E pedir ajuda também, né, Bruna? A gente muitas vezes acha que só depende da gente, só a gente que pode ficar ali. Mas a gente também tem que saber pedir ajuda, porque às vezes a gente acaba desandando na vida, né? Principalmente assim, eu vejo que às vezes nesses momentos o que acontece é que às vezes a gente vê tudo explodir para o alto justamente porque a gente não pede ajuda, não pede socorro. Fulano, socorro, me ajuda aqui, né? Não tô conseguindo ficar acordada, tô muito cansada, tô mal, me ajuda, né? Quando os nossos filhos eram pequenininhos, né? Que, enfim, há tempo para tudo debaixo do céu, né? Há tempo de dormir e há tempo de ficar acordado quando o bebê é pequeno. E aí eu revezava com meu marido, né? Então, assim, a gente combinava, assim, à noite eu não dormia, porque, enfim, eu tinha que dar mamar, eu tinha que ficar acordando. Então, durante a manhã, geralmente ele tira férias quando os nossos bebês nascem, né? Então, ele fica um mês em casa. E aí, ele ficava com as crianças para eu conseguir descansar um pouquinho a mais de manhã, né? Então, se o seu marido tem essa flexibilidade, talvez você possa, né, conversar com o marido. Não, você fica um pouquinho com ele, né? É claro que tem mãe que não dorme, né? Fica preocupada, pensando o que vai acontecer com o bebê. Mas a gente também precisa ter calma e saber ser ajudada, né? Tanto pelas nossas mães, quanto pelas nossas sogras, né? Se a gente for pensar antigamente, as pessoas tinham muito apoio dos outros, né? Em relação a isso, à maternidade. Mas a gente hoje acha que não, acha que a gente está cometendo um crime, né? Se a gente recebe ajuda, né? Hoje mesmo eu precisei de ajuda, tá? Aqui minha mãe e minha sogra ali cuidando dos meninos e eu tô aqui. E eu fui de manhãzinha, eu acordei umas 4 ou 5 vezes essa noite. Uma hora era eu tenho 4 filhos, né? Então, assim, uma hora era um, outra hora era outro, era medo. E assim, ó, como eles dormem no mesmo quarto, geralmente eles não se acordam, mas especialmente hoje abre a porta, daí eu vou atender e não sei o quê. E o Pedro dormindo toda a vida. Chegou de manhã, eu falei, amor, olha, eu preciso de 30 minutos. 30 minutos eu vou me recuperar. E aí ele saiu, eu amamentei o João, ele saiu, eu fiquei 30 minutos descansando. Aí quando eu levantei, já era 7h20. Aí eu fui, me arrumei assim rapidinho, já tava com um sorriso quando eles chegaram. E fiquei feliz. Eu queria ter dormido mais, eu queria dormir até as 10, da manhã na cama. Mas não é assim, a gente vai também, né, Mari, fazendo aquilo que dá. Né, aceitando as ajudas que a gente recebe, sendo agradecido e tentando manter ali também, porque aqui em casa, né, como a Arielle falou, né, do início, né, da Lulu, quando nasceu minha primeira filha, que eu sempre procurei esse ritmo. E é verdade, assim, né? Quando os filhos nascem, a gente fica meio perdida mesmo. É normal que a gente não saiba, né? Antes era só um casal, tinha o tempo só para os dois, de repente tem mais um filho, tem hora de amamentar, o bebê chora, precisa ter essa ordem. E a gente vai, aos poucos, entendendo essa rotina do bebê, da família nova, vivendo tudo isso. E com a chegada de outros filhos, às vezes, vai ficando mais fácil, né? Às vezes, dar uma atrapalhada, assim, no início. Mas, à medida em que a gente já fez um caminho, a gente consegue voltar para esse caminho, mesmo quando vão nascendo outros filhos. Então, a gente já tem ali um trilho, e aí, por mais que a gente saia um pouquinho, a gente volta para aquele trilho. Só que esse trilho é formado como se fosse um mato mesmo, né? Quanto mais a gente vai pisando ali, mais a gente vai deixando aquele caminho marcado, né? Mesmo, vai ficando fácil de caminhar. Só que a gente tem que caminhar, a gente tem que ir andando por aquele caminho ali para ir marcando ele, né? E a rotina é isso. A gente tem que ir fazendo todos os dias daquela mesma maneira, né? Levando em conta, né, Arielle, como tu falou, eu achei muito marcante, assim, isso eu vou levar comigo, né, levando em conta que as pessoas que a gente tem na nossa família, na nossa vida, que estão ao nosso redor, né, a fragilidade de cada um, né, as habilidades de cada um, isso é muito importante, né. E uma outra coisa que, né, já entrando também nesse assunto, é a questão de unir as rotinas, né? Como eu falei, quando nasce um filho, trazer, né, trazer para uma rotina só. Então,
Não é legal que a mãe tenha uma rotina, o pai tenha outra, o filho mais velho tenha outra, o bebê outra. Não, ninguém vai se encontrar nessa família, né? Ninguém vai se ver, não vai existir nada em comum. Até vai ser difícil de encontrar um tempo, por exemplo, para sentar e ler a Bíblia juntos ou fazer a refeição juntos, né? Então é importante unir, eu falo sempre no curso, né? Unir para conquistar. A gente une, é o contrário. Até falei para o Pedro, ô Marielle, tu lembra qual que é essa frase que é o contrário de unir para conquistar? Que é, sei lá, tem um jeito de batalha, que é de batalha, de luta, que a gente tem que quebrar um vínculo, assim, criar uma inimizade, quebrar um vínculo para poder, então, conseguir alcançar o nosso objetivo. E no caso da rotina é o contrário, a gente tem que unir os irmãos, unir a rotina da família para que a gente conquiste, né? Para que a gente vença na vida. Então, o bebê nasceu, tentar trazer o bebê para a rotina da família, do filho mais velho, né? Que já está ali, então tem um horário para dormir, todos os filhos vão dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, né? Às vezes, se você tem um adolescente e um bebezinho, aí tudo bem, né? Bastante diferença. Você vai ter que jogar, às vezes vai dar 1 hora, 2 horas de diferença entre esses horários de dormir e acordar, até pela necessidade de sono de cada um. Mas o ideal, assim, com filhos com idades próximas, é unir a rotina deles, né? Trazer o irmão mais velho para ajudar com as coisas do pequeno, durante a alimentação, que todos eles possam ajudar a colocar a mesa, se alimentar juntos, né? Não deixar ninguém de lado, assim, né, na família, mas tentar que a família fique unida em torno desse propósito, né, de um mesmo propósito, que a rotina, na verdade, ela nada mais é do que a expressão daquilo que a família está buscando, né, o trabalho que a família vai vivendo para um objetivo, né, em comum, enfim. Então, é isso, com relação a essa união aí. Ter pelo menos uma refeição, né? Algumas famílias, assim, já têm filhos, um em cada escola, o marido em um horário, o filho em outro, né? A esposa também trabalha, e às vezes eles não se encontram nem para uma refeição, né? Então, fazer disso, por exemplo, uma prioridade, né? Se unir nesse momento aí, pelo menos ter um horário e uma refeição em que a família pode se reunir, né? Ter pelo menos um horário, um momento em que a família pode conversar, pode dividir assuntos, pode descansar juntos também. Então, quando você fala assim sobre unir para conquistar, isso realmente ajuda muito. Claro que principalmente a mãe que está em casa com seus filhos, né? Até conciliar os horários, às vezes a criança vai para a escola, mas você coloca os dois para irem para a escola no turno da manhã, né? Ao invés de colocar um na manhã, um na tarde, e aí fica naquela correria, ninguém se encontra, porque é isso que consolida também a família, né? E a rotina, ela é tão importante porque ela vincula a família. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é O que é uma Família, da Edith Schaefer, e ela fala muito sobre essa questão de você ter, eu vou usar a palavra rituais, né? E a rotina não é nada mais, nada menos do que um ritual, né? Você está fazendo ali ciclicamente, vou deixar a palavra de lado. Você está fazendo aí a mesma coisa todos os dias, a mesma coisa, entre aspas, porque a gente sabe que alguns dias vão ser diferentes, né? Mas se você está fazendo isso junto, em família, isso se torna parte, é um vínculo familiar, né? Que enraiza as pessoas, faz com que elas se sintam realmente parte de algo, né? Então é tão importante essa questão de nós estarmos unidos em torno de uma rotina para construir algo, né? Para consolidar algo. Então, consolidar, às vezes, um passeio que você quer fazer ao ar livre, e isso só vai ser possível se você tem essa participação familiar, né? Da família como um todo, consolidar esses momentos tão importantes à mesa, né? Na hora das refeições,
consolidar a possibilidade de uma leitura em família, né, de um culto doméstico. Como isso vai acontecer se cada um tem os seus próprios horários? Porque, como a Charlotte diz, né, nós somos seres de hábito, e você pode até não estar intencionalmente formando os hábitos que você quer, mas você tem hábito, você está formando hábitos. Então, a gente pensa que uma família de 5 pessoas, cada um tem um hábito diferente, cada um acorda num momento diferente, cada um sente fome num momento diferente, cada um quer se entreter com alguma coisa em um horário diferente. Então, assim, essas coisas, ao invés de conciliar e consolidar a estrutura de uma família em torno de um objetivo único, acaba dispersando, né? Acaba deixando as pessoas assim, até sem chão. As crianças, principalmente, elas são as mais prejudicadas, porque elas precisam da nossa ordem, da nossa direção, e elas acabam tendo que decidir, né? Ficar por conta de decidir tantas questões pequenas, como a hora que ela vai pentear o cabelo, a hora que ela vai escovar os dentes. Então, se a gente não está atento a isso, a gente lança um peso muito grande, né, Bruna, sobre as crianças. Como a Charlotte também fala, a decisão, né, ter que decidir sobre algo, é um dos maiores pesos que a gente carrega na vida. E a criança, ela não tem tanta energia, tanto poder para tomar essas decisões. É preciso que a gente assuma isso, né? É preciso que nós, enquanto pais, a gente consiga conduzir essas coisas, livrar eles do peso de ter que decidir se eles vão ou não vão dobrar a coberta, se eles vão dobrar a coberta antes ou depois do café da manhã, se eles vão escovar o dente antes ou depois do café da manhã. Então, assim, a gente tomando essas decisões e conduzindo as coisas, né, numa determinada ordem, isso vai aliviar sobre eles um peso que às vezes a gente vê assim, filhos tão estressados, né? E a gente pensa, por que meu filho está tão estressado? Ou por que o filho, né? Por que ele anda tão nervoso com tudo, com tanta ansiedade? E talvez seja exatamente porque ele anda decidindo demais, né? Anda tendo que escolher demais. E aí ele fica pesado, estressado com aquele tanto de decisões, né? Por isso que eu também falo muito só rapidinho, tá, Mari? Tá. Por isso que eu também falo muito sobre fazer uma limpeza, né? Às vezes a gente tem tantas decisões, tanta coisa que a gente está fazendo e a gente não sabe nem onde colocar, que a gente, o primeiro passo, né, para começar uma rotina é destralhar. Tira as tralhas da rotina, né? Enxuga, tira aquilo que é secundário. Foca no principal. Dá prioridade e peso ao que realmente tem prioridade e peso. E aí você vai sentir sua mente assim, desanuviar, né? Você vai sentir espaço para você pensar, para você andar, caminhar. E isso acontece também quando a gente coloca rotina sobre os nossos filhos. Eles decidem tanto o tempo todo que quando a gente consegue, assim, fazer uma limpeza na rotina deles e falar, olha, lanche é tal hora, vamos brincar lá fora, é tal hora, né? Então, assim, quando a gente toma essas decisões, não fica por conta deles, parece que tira um peso da vida deles e eles conseguem até respirar, né? Porque às vezes a gente fica sufocado de tanta coisa que a gente tem que decidir. Verdade. Eu só ia fazer uma observação, Rita, que o pessoal pergunta muito, né, lá na Educação no Lar, sempre que a gente abre caixinha, eu acho que na Bruna também, né, Bruna, para você, eu vejo lá também, o pessoal perguntando muito, meu filho tá chorando demais, o meu filho tá muito estressado, meu filho tá muito nervoso, mas e aí a primeira coisa que a gente pergunta é, como é que tá a rotina, né? Aí eu fico pensando, as pessoas devem falar, nossa, de novo, lá vem essa mulher com esse papo de rotina. Não, eu me acho uma chata. Ontem na aula de monitoria, eu fiquei pensando, falei, gente, olha, desculpa ter que falar isso aqui de novo, mas assim, ó, rotina é a primeira coisa. A gente não tem, assim, ó, a gente fica até meio de mãos atadas, assim, eu não posso dar outro conselho antes de ter certeza que você tá com a sua rotina redonda. Porque eu posso falar qualquer coisa aqui, vai ser uma dica ótima, mas se você não tem rotina, aquilo não vai funcionar, entende? Não vai adiantar muito, ou vai funcionar uma vez, não vai mais, sabe? Então, assim, realmente, Arielle, é bem importante toda essa questão também da prioridade. E eu tenho aprendido muito isso com meu marido, porque para mim tudo é prioridade. Para mim tudo é importante. Eu tenho que fazer tudo, porque tudo é importante, eu não posso faltar com nada.
Mas o meu marido sempre bateu nessa tecla comigo. De manhã, por exemplo, né? Ele sempre falava isso, ele ia trabalhar, ele trabalhava lá no Rio, ele pegava ônibus 5h40 da manhã. Eu passava o dia sozinha com as crianças. Hoje eu tô com a vida mansa, né? A vida boa de home office, com ele de home office, mas já foi duro e era comigo. Então eu não ia ter ninguém para me dizer, Bruna, tem que fazer, né? Como hoje ele tá sempre presente. Mas o que eu quero dizer é que é importante a gente ter prioridades. Porque daí a gente vai olhar e vai dizer, bom, eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Isso aqui depois eu posso fazer, né? Outro momento. Então, até levar isso em conta na hora de fazer a rotina. E o mesmo serve para os objetos da nossa casa, né? A gente precisa de tanta tralha em casa, a gente precisa de tanta coisa mesmo, será? Né? E foi lendo o livro da Marie Kondo, né? A Mágica da Arrumação. Eu sou fãzinha de carteirinha da Marie Kondo. E eu adoro Não, é demais, porque assim, a forma como ela simplifica. Mas eu ganhei de presente não sei o que em 1975. Gente, o presente, ela fala bem claro, o presente cumpriu seu papel no momento que ele foi dado. Ele foi dado, pronto. É isso que o presente quer fazer. Ele quer, sabe, assim, são coisas assim que vão, sabe, às vezes destravando a gente, que a gente vai guardando, acumulando e arrumando tralha. E a gente passa o dia remexendo tralha, seja física, seja da nossa própria rotina, que tá ruim, que tá cheia de atividades que não precisam, ou de, como você falou, né, a pessoa não, né, tem um filho estudando um período, outro estudando outro, e aí tu passa o dia assim, correndo de um lado para o outro, sem otimizar o tempo, sem otimizar o espaço, né, acaba não sendo nem tão produtivo como gostaria, e ainda assim exausto no fim do dia, né? Então a rotina também serve para esse alívio, né, dessa carga toda, né? Fazer uma limpeza. Então, o pessoal que está aqui perdido, sem saber por onde começar, vai começar aí observando a rotina, minha gente. Observe a rotina de vocês. Depois vejam as tralhas que tem nessa rotina aí, para poder tirar tudo que não presta. Falar assim, olha, se eu quero dar espaço para o meu culto doméstico, se eu quero dar espaço para a criança que dorme bem, dorme a noite inteira, se eu quero dar espaço para leitura em voz alta, que eu tanto sonho em fazer com os meus filhos, se eu quero dar espaço para os passeios da natureza, para os almoços servidos com mesa posta, eu preciso tirar essas tralhas aqui da rotina, né? Então, primeira coisa, enxuga essa rotina aí, tira as tralhas dela, define um horário para alimentação, né? Para um horário base, assim, dormir, igual eu falei quando eu estava esses últimos meses, né? Passando aí por todas as adaptações que a gente passou, a minha rotina de emergência, Bruna, virou o quê? Acordar até tal hora. Então não tinha um horário para acordar, era até. Então até 8h30 tinha que estar acordada. Até 8h30. Tomar café da manhã até 9h30. Almoçar até 2h. Então, assim, entre 11 horas da manhã e 2, o meu almoço podia sair, né? Então, tem essa flexibilidade. Tava colocando para dormir quantas vezes? 9h30 da noite, mas era o limite. Dormir à noite até 9h30. Então, 9h30 tinha que ir na cama. Então, assim, é o ideal falar assim, mas faz mal para as crianças irem dormir às 9h30, se isso vira uma constante, né? Isso vai prejudicar a liberação lá dos hormônios do crescimento, se a criança começa a dormir sempre 9h30, sempre depois das 9, né? Mas a gente tem que sair de algum lugar, né, Bruni? A gente sabe que não vai sair do 8 para o 80, como a gente falou já. Exato, né? Exato. Não é porque ontem meu filho estava dormindo meia-noite, hoje eu entendi que ele precisa dormir às 7h30, que eu vou conseguir, ou que o meu filho vai ter sono, ou que ele vai querer, que ele não vai lutar contra mim, né? Que isso vai ser possível dentro da estrutura da rotina. Então, para mim, o que era possível naquele momento? Que até 9h30 da noite esses meninos tinham que estar na cama.
Então, assim, a gente fez muitas adaptações. Eu até comentei lá no meu Instagram. Meus meninos, eles não estavam penteando o cabelo de manhã, eles não estavam trocando pijama, né? Dava uma hora da tarde, 2 horas, ainda tinha menino com revela no olho. Mas, assim, era o que eu podia, Marina. Era o que eu podia fazer, né? Dentro das condições que eu tinha. E aí entra um outro ponto que vocês já tocaram também. A gente tem que dar o nosso melhor, né? Fazer aquilo conforme as nossas forças. Eu amo esse versículo de Eclesiastes que fala: tudo que tiver à mão, faça conforme as suas forças. Não quer dizer que vai ser suficiente, né? Que vai dar tudo certo, eu vou dar toda a minha força, né? Não é poesia, que eu vou empenhar toda a minha força e como um conto de fadas as coisas vão acontecer. Não, mas que mesmo quando é difícil, quando as coisas vão se arrastando, mesmo nos dias mais complicados, a gente faz conforme as nossas forças, né? A gente dá aquilo que a energia que a gente tem, faz conforme as nossas forças e confia, né, Bruna, no Senhor. Isso, que exatamente. Ele vai provendo a força necessária para a gente saindo desse caos. Então, aos poucos, a gente vai retomando. E talvez entender. Pode falar, Bruno. Desculpa, Mari. Muitas vezes, nesses momentos, é que a gente mais enxerga como era a graça de Deus o tempo todo. É muito fácil de a gente se iludir com os nossos esforços, né? Achar que é por causa disso que eu tenho feito, que eu tenho conseguido tantos resultados. E quando, de repente, a gente precisa de uma rotina de emergência e ainda assim as coisas vão acontecendo e às vezes vão acontecendo coisas muito belas, assim, bem debaixo do nosso nariz, é que a gente se dá conta de que era a graça do Senhor o tempo todo. Ele só estava permitindo que a gente conseguisse fazer alguma coisa para que a gente sentisse, né? Se sentisse um pouco parte daquilo, tivesse o privilégio de estar ali atuando e tudo mais. Mas era sempre ele, né? Sempre foi. Então, eu acho que até esses momentos, né? Como eu também tive essa coisa de mudança, as crianças ficaram sem estudar mais de 40 dias, né? A gente foi para o Rio já sabendo que ia ter que voltar para Floripa. A gente estava contando, final de semana a gente estava contando quantas casas as meninas já passaram nesse último ano, entre o nascimento do João, quarentena, mudança. E o Pedro falou assim: ó, como o Senhor tem sustentado, como o Senhor tem cuidado da nossa família e das meninas, e de a gente tá firmado nele, né? Então eu acho que essa questão toda de rotina é muito bela, mas também é muito importante que a gente saiba que a nossa segurança está no Senhor, né? Salmos tem dezenas de versículos, a Bíblia toda está recheada dessa ilustração, dessa metáfora, né? De Deus sendo uma rocha, né? E a gente, o próprio Jesus falou em Mateus, de edificar a nossa casa sobre a rocha. Então, sempre de mostrar que o imutável, o único que é Ele, né? Então, quando a gente vai fazendo as coisas na nossa vida, a gente tem que estar sempre pensando nisso, assim, né? Que o Senhor que é a nossa rocha, a nossa segurança, e de que a gente vai fazendo na medida da nossa possibilidade, como tu falou, né? Às vezes dá para fazer, né, bastante coisa, às vezes não dá para fazer, mas o importante é que a gente tenha esse desejo, assim, né, de fazer para a glória de Deus, com o melhor que a gente puder. E às vezes o melhor não vai ser tudo aquilo como a gente gostaria, mas vai ser suficiente, né, para Deus, porque é a graça dele, né? É a graça dele que faz. Eu lembro sempre do Salmo 127, né, que se o Senhor não proteger a cidade, a sentinela, ela trabalha em vão, né? Então não é uma desculpa para falar assim, vai para casa, sentinela, porque é o Senhor que protege a cidade, não. Mas é isso justamente que você está falando. Nós estamos aqui fazendo, trabalhando, dando nossa força, né, dando o nosso melhor em tudo aquilo que fazemos, mas quem dá realmente a proteção, quem realmente faz a rotina ser eficiente é o Senhor. Se ele não tornar eficiente, se ele não abençoar aquele trabalho ali, não vai ser abençoado, por mais que a gente faça, né?
Eu e a Arisa, a gente, às vezes, conversando, né, sobre as crianças, enfim, a gente sempre fala assim, quando a gente tá começando a achar, né, que, eu consegui, eu tô aqui vencendo, olha só, tô super, né, aí Deus vem e fala assim, não é aí não, aí acontece alguma coisa e pronto, aí começa as coisas, né, a desandar. Então, assim, a gente precisa ter noção de que realmente é isso. Não depende só da gente, né? Não é algo que depende das nossas forças propriamente, mas que a gente precisa caminhar ali sempre na dependência de Deus, sempre orando, Sim. né? A gente esquece muito disso. Que a gente deve pedir ao Senhor as coisas pequenas mesmo, as coisas corriqueiras do nosso dia a dia. E quando a gente faz isso, a gente está reconhecendo que é Ele, né? Quem provém em cada momento do nosso dia. É Ele que nos sustenta durante todo o nosso dia, né? Sempre que a gente ora aqui de manhã, eu sempre peço, Deus, sustenta o nosso dia, nos ajuda, né, a viver para a tua glória, nos ajuda a cumprir aquilo que nós devemos cumprir durante esse dia, né? Então a gente precisa ter muito essa noção de que realmente é Deus que vai nos sustentar, né? E que não é a gente, quando a gente começa a se achar demais, pode saber que vai vir um negócio. Uma mudança de rotina. Uma mudança de rotina. Vocês já viram aquele vídeo bem engraçado que tem na internet, que é um cara desses de lavador de carro no posto de gasolina, que tem aquele negócio que gira assim, sabe? Que o carro vai passando e vai girando. Aí tem o vídeo assim, quando eu acho que entrei na rotina, daí tá o cara lavando o carro e o negócio girando. Daqui a pouco ele vai naquele negócio que gira junto. Ou aquele que vai descendo a escada também, né, do ano, que começa a descer a escada do metrô bem certinho, daqui a pouco vai caindo, assim. É bem isso. É tipo isso, assim. E a gente precisa estar preparado, né, para saber que a gente tanto vai ter os picos, o momento que a gente vai falar assim, nossa, olha só, tô bem, tô conseguindo, tá legal isso aqui. Quanto a gente vai ter os momentos de vale, né, que realmente vai acontecer alguma coisa, a gente vai ficar doente, né. Eu tive um período aí que eu precisei ficar internada, eu fiquei uma semana internada. Então a rotina dos meninos aqui, né, foi pro ar. Então o que eu tinha que fazer? Não tinha o que fazer, né? Então realmente, mas eu acho que uma coisa legal que a gente pode ter em mente é que quando a gente tem uma rotina, voltar para a rotina é mais fácil do que se a gente deixa tudo de qualquer jeito o tempo todo. Então, se acontecer um problema na minha vida, tá, vamos superar esse momento aqui, vamos viver conforme a gente vai caminhando. Eu sei que eu preciso alimentar meus filhos, então vamos sobreviver, né? Eu até brinquei uma vez lá com o pessoal, botei o Wilson do filme, né? A bola que ele coloca a mão assim. Aí as meninas, como é que você tá? Que eu tava doente. Aí eu botei o Wilson sobrevivendo. Eu tô só sobrevivendo. Dando comida pros meninos e pronto. Então é isso, sobreviver. Comendo e dormindo. Isso. Pronto. Mas aí, você sabe que depois, no outro dia, melhorei essa semana. Fiquei doente, mas eu melhorei. Na outra semana, você voltar para a rotina é muito mais fácil do que se você não tivesse rotina nenhuma. Né? Então, a gente ter essa ciência também ajuda muito a gente aí. Eu tenho certeza que para a Arielle agora foi muito mais fácil voltar para a rotina do que se ela não tivesse rotina nenhuma, né? Para sair do caos. Da mesma forma você, né, Bruna? Nessa mudança aí, o tempo todo, para lá e para cá. E aí, assim, né? Você mudando, conseguia manter alguma rotina, tenho certeza. Exatamente, não, sem dúvida, porque assim, ó, para qualquer casa que eu ia, para qualquer lugar que eu ia, as crianças sabem, né, assim, que depois do almoço vai tirar soneca, que vai ter horário para dormir, que tudo mais, então assim, isso é muito bom, né, aquele caminho que eu falo. E para quem é mãe de bebê pequeno, até um aninho, até 18 meses, né, que eles têm a última regressão de sono, eu sempre falo, teve pico de crescimento, teve não sei o quê. Então a resposta é sempre a rotina. Continua repetindo a rotina. Porque quando passar o pico passa, mas a rotina fica, né? Então o hábito, aquilo que foi formado, vai voltar. Então a criança vai passar por aquele momento que ela, né, vai despertar mais vezes, vai ficar mais chorona, ou tá doente, e depois ela volta para aquilo. E se ela não tem para onde voltar? Aí a vida fica sempre bagunçada, né? E um outro ponto também, só para a gente ir encerrando, né? É que muitas vezes a gente acaba ficando frustrado quando a gente se engaja numa rotina e percebe que a gente tem conquistado muitas coisas, aí vem a onda, né?
Vem esse momento que a gente escorrega, como é que é? Escada rolante abaixo. E aí, muitas vezes, a nossa reação é a frustração. E aí, novamente, né? Gente, leiam Eclesiastes se vocês querem se motivar para essa vida debaixo do sol, porque ele realmente tem muita motivação. Existe um versículo que ele fala que não pense sobre as coisas passadas, foram melhores do que as de hoje, né? Uhum. Então, não pense com frustração, com lamento a respeito da turbulência ou da situação adversa que você está passando hoje, né? Busque realmente fazer o melhor dessa situação, confiando que Deus, como um pai amoroso, ele quer nos manter mesmo humildes, né? Ele não quer manter a gente soberanos sobre as nossas vidas. Eu mando, eu controlo todos os pontos da minha vida, da vida dos meus filhos, eu sou soberana sobre isso. Não, ele quer realmente que a gente tenha uma rotina, que a gente tenha uma ordem, mas que finalmente a gente confie nele, né? Confie nele para enfrentar todas as adversidades, cada momento, porque vão vir esses momentos, justamente para a gente se lembrar que Deus é quem está no controle e que a gente, no final, não tem controle de nada, é Ele. E Ele que nos dá a sabedoria e a capacidade para manter esse ritmo, essa rotina, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que abraçar uma rotina com muito amor, porque é muito importante, porque é um serviço a Deus e ao nosso próximo, a gente tem que abraçar antes de tudo, a Deus, né? Que é o Senhor sobre a ordem, sobre a estrutura de todo mundo, e assim, confiar nele, que nos momentos difíceis nós podemos sair do caos. Nós devemos nos esforçar nessa direção. Ter uma direção, né, como a Bruna falou aí, imagina a criança que sai do pico e não tem uma direção, né? Os pais não sabem como conduzir. Então, ter uma direção, ter um alvo, onde eu quero chegar, é extremamente importante, né? Sempre, sempre muito importante. Aí eu acho que a gente já pode ir caminhando para as ponderações finais. Se alguém tiver alguma pergunta, é hora de fazer. Enquanto eu só quero acrescentar uma coisa aqui. Considerando aqui os finalmente, aí vocês vão... que a gente não falou. Pode falar, né? Então, a gente não falou da natureza na rotina. A gente não falou de como a natureza ajuda na rotina. Não falou. E as pessoas precisam saber disso. Gente, a natureza faz diferença. Vocês acham que estar ao ar livre com as crianças é perder tempo? Se você acha que do bolo é uma coisa a mais que você vai colocar na sua rotina, não é. Não é. Ela é essencial se a gente quer manter uma rotina bem estruturada. E ela ajuda a gente, né? A manter as crianças bem, né? Elas vão ter humor, elas vão se cansar para poder dormir, que elas precisam se cansar. Vão comer. Às vezes as pessoas não acham que a criança não come, porque não tá na natureza, não tá brincando, não tá ao ar livre, não tá vendo as coisas, né? Exato, não tá ali correndo. E também contribui, né, para energia. Ao mesmo tempo que a natureza cansa, ela descansa. É impressionante esse efeito duplo da natureza, né? Porque eu mesmo sinto meu vigor completamente renovado um dia que eu passo ao ar livre com as crianças, assim, principalmente se for na natureza mesmo. Eu sinto como se aquele cansaço bom que você deita, dorme, no outro dia você tá plena. Eu me sinto desse jeito. Então, assim, imagine como é para eles, né? Também essa coisa de, ao mesmo tempo, se cansar para dormir, mas recuperar uma energia que você nem sabe de onde veio, né? Para poder continuar fazendo as tarefas e... Perfeito. Né? Até o nosso olhar, né, muda quando a gente está na natureza com as crianças. Eu saio um pouco na natureza, assim mesmo, né? Como vocês, um dia eu chego lá. Mas um pouco de ar livre, assim, que eu pego por aqui, no parquinho, num parque, às vezes, né? Ou agora, morando em Floripa, eu vejo muito mais o mar, por exemplo, a praia, o mar, do que eu via quando eu morava no Rio. Mas estar nesses lugares, a gente muda o nosso olhar, né? Sobre as crianças, sobre a nossa vida, a gente precisa disso, né? Esse descanso, para mim, na natureza, é até um descanso da minha mente, sabe? De ver coisas que eu não via. Quando a gente está em casa, fazendo as atividades de sempre, tem coisas que passam, muitas coisas passam despercebido, né? Mas quando a gente está na natureza, a gente consegue até mudar o nosso olhar, né? Destralhar a mente, descansar. Isso, descansar a cabeça. Isso ajuda bastante. Ajuda não só as crianças, mas ajuda a gente também, né?
a ter um momento ali realmente de parar e até talvez de até refletir, né? Tá ali junto com as crianças, mas tá refletindo, talvez amanhã eu possa fazer isso e isso diferente, hoje de manhã não foi tão legal. Então traz até um momento assim pra gente como mãe também, né? De poder estar ali junto com a gente deixa eles ali um momento brincando sozinhos e a gente tá ali também, né? Admirando, aproveitando a natureza também, tomando vitamina D, que mãe precisa também, né? Se exercitando, que mãe precisa, e tudo isso dá mais força para a gente seguir, mais vigor, né? Mais alegria, para a gente seguir com o nosso dia a dia, para a gente ter, né, força para seguir os passos aí da nossa rotina. Então, as mães às vezes falam assim, ai, Mari, como é que eu vou conseguir começar a sair para o ar livre, né? É muito difícil. Eu falo, não, gente, não é difícil não, vocês vão ver. Quando a gente vai para a natureza, a gente ganha tempo, não perde, ganha, né? Então, assim, às vezes, quando a gente começa a ter essa rotina, quando a gente perde ela, aí a gente vê o tanto que faz falta, né? A gente começa a colher um monte de problema em casa e começa, ai, gente, olha só, preciso sair com esses meninos daqui. Na primeira fase aí a quarentena trouxe isso, né? Verdade! Nossa, na primeira fase, assim, que a gente realmente não saía, apesar de eu ter uma área aqui do lado, né? Assim, eu ficava assim, a Catarina, ai mãe, não tem nada para fazer, né? A criança fica entediada, ela fica procurando alguma coisa. Mãe, o que eu vou fazer? Aí o que acontece? A criança tá entediada, a criança tá ali, aí ela quer o quê? Tela, porque ela quer fazer alguma coisa, né? Aí a mãe coloca na tela para conseguir fazer as coisas em casa. E aí a gente vai se perdendo. Mas quando as mães ficam impressionadas, né, gente? As 3 mães aqui, ó, gente, não tem televisão. Aí as mães ficam impressionadas. Como você consegue? Como você consegue ficar o dia inteiro com essa criança? Calma, gente, rotina, tá? Tem um tempo para cada coisa durante o dia e dá o que a criança fazer também, né? Então não é só desenvolver uma rotina e querer colocar a goela abaixo da criança. A gente precisa também pensar nas coisas que os nossos filhos têm que fazer também, né? Envolver eles também nesse processo, não só a gente. E a natureza, ela traz justamente isso. Aqui eu aprendi o seguinte, Mari, na marra mesmo, sabe? Porque meu pensamento a minha casa tá um caos, a rotina tá difícil hoje, não tem como sair, né? Então eu sempre pensava assim, não, hoje não vai dar para sair porque a casa está um caos. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que a frase certa hoje nós precisamos sair. Justamente porque a casa está um caos, porque a rotina está um caos, porque o que acontece? Eu já vivi isso assim inúmeras vezes. Quando as coisas estão um caos, a nossa mente, ela fica cheia de tralha também, né? Ela fica tumultuada e a gente não toma boas decisões. Então, assim, a casa e a rotina estão um caos, tá todo mundo estressado dentro de casa, os meninos brigando um com o outro porque não tem nada que fazer, né? Começa a riscar a parede porque já cansou de riscar o papel. Então, assim, a gente fica, tá tudo um caos. Não, é exatamente por isso que eu vou catar todos esses meninos, vou sair com eles ao ar livre, mesmo que não tenha natureza aqui perto. Eu também não tenho, Bruno, ao longo da semana. Natureza aqui é condomínio mesmo, é pista e árvore do vizinho. Então, assim... Mas já vai, tem árvore, tem passarinho, tem pardal. Isso, tá valendo. Os passarinhos aqui, gente, fiz uma coisa que é comprar ração para passarinho livre. Aí eu boto ali, mas assim, aí o Pedro falou, eu vou sustentar esses passarinhos. Eu falei, é para a beleza, é para o meu deleite, eu quero ver os passarinhos de manhã. Eu acordo, eu coloco lá a ração para eles. E eles vêm, gente, vem assim, um monte, né? Um monte. E aí a gente fica, aquilo ali, será que é o quê? E tal. E assim, é muito gostoso, né? Isso já dá uma outra cara pro dia, assim, o mínimo, né? Do vizinho, né? Falando aí nessa natureza que é meio assim, da divisa. Meio cimentada. Então, a natureza no chão de cimento. Então, assim, eu vivo isso também, mas eu vejo que só o ar livre, né? Algumas pessoas me perguntam, o parquinho já é natureza? Eu não, pera lá. A Charlotte, ela não fala para você viver na natureza necessariamente, mas ela fala para viver ao ar livre. Então, dentro das nossas condições, a gente está ao ar livre, né? Mesmo que seja no cimento e na árvore do quintal do vizinho. Então, assim, a gente sai nesses dias de caos e, é claro, isso atrapalha naquele momento, né? Assim, eu chego e eu não fiz
às vezes eu não consegui colocar a casa em ordem, aí já tem que dar a comida para os meninos, dar o banho nos meninos, colocar os meninos para dormir. Mas, gente, no outro dia, quando eu acordo, o ânimo, a energia, a disposição é outra. Então, tudo que eu não consegui fazer ontem, porque estava sem energia, assim, porque já estava se arrastando naquela rotina pesada, tudo que eu não consegui fazer ontem, eu consigo recuperar hoje, porque o meu nível de energia aumenta, meu nível de disposição, de alegria. Então, para mim, assim, aprendi na marra. Os dias que estão realmente um caos, assim, você pensa, não dá para sair porque senão vai entortar ainda mais a rotina. É nesse momento que a gente precisa catar os meninos lá para fora, que vai dar certo. Se a gente não conseguir cobrir tudo hoje dentro de casa, a gente vai cobrir amanhã, porque o humor, a energia, tudo vai ser renovado, né? Então, realmente, tem que concordar com a Mari, tem que colocar na rotina, e não é cereja do bolo, é prioridade. Sair prioridade. uns segundinhos ao ar livre, mesmo que seja no parquinho. Boa. E é isso, acho que não tem perguntas, né? Estou olhando aqui, muitos comentários positivos, pessoal gostando do nosso bate-papo. Espero que vocês tenham aproveitado. E a gente não pode mais delongar o tempo da Bruna, daqui a pouco as filhas dela acordam, né, Bruna? A rotina tem que continuar. É verdade, tem que prosseguir aqui. Ai, gente, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradeço bastante. É um privilégio sempre, né, poder conversar sobre isso, poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido, vivido, e muito do que eu tenho aprendido com vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui, tá bom? Obrigada. Coisa boa, né? A gente poder estar junto, assim, né? Desfrutando daquilo que o senhor tem feito na vida de cada um, né? Então, estou bem contente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. E para a gente é um privilégio ter vocês. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um prazer trazer você aqui para o Educação no Lar, para as mães que nos acompanham, né? A maioria já deve te seguir, porque Bruna é mamãe por vocação universal. Né? Eu coloco lá, eu já marco assim, mamãe por vocação lá nos meus stories pessoais, e tem 4 cliques, todo mundo já te segue. Então, assim, para a gente é um privilégio, um prazer poder partilhar desse assunto, que às vezes você também não tem outras pessoas com quem partilhar, né, em bate-papo, assim, né? Você faz, eu já vi você falando várias vezes sobre a questão de rotina, mas é tão gostoso quando a gente tem um diálogo, né, e pode falar sobre aspectos que a gente não falaria se fosse numa aula, né, num sistema de palestra. Então, para a gente agregou muito, e essa live vai ficar disponível aqui para o pessoal, se depois você quiser recomendar lá também no seu Instagram. Então, vai ficar no Educação no Lar, né? Vai ficar aqui disponível, pelo menos por enquanto, a gente não sabe até quando, mas por enquanto vai ficar, talvez 1 mês, 2, para todo mundo poder desfrutar desse momento, esse bate-papo tão proveitoso. Não é mesmo? Só uma observação, minha gente. Olha só, rotina tem tudo a ver com obediência, tá? Crianças que têm rotina são crianças que têm uma tendência maior a obedecer. Mas eu tô querendo avisar vocês, para quem não se inscreveu ainda no nosso congresso, as inscrições estão abertas, as inscrições são gratuitas, as crianças já acordando. Rotina é isso, ó, gente, pontuais. É isso, é no horário. Pontuais. Então, assim, se inscrevam, gente, o congresso, assim, tá muito legal, a gente preparou com muito carinho para vocês. Ficamos ali, 5 horas seguidas. A gente até se impressionou com as crianças, né, Isa? Porque eles não deram trabalho. Aí a gente, o que tá acontecendo, né? E a gente ficou ali pensando. Então a gente ficou ali pensando para trazer o melhor para vocês. Então se inscrevam, as inscrições são abertas. O link tá aqui embaixo, eu acho, né? Aqui embaixo tem o link para vocês fazerem as inscrições, então não percam tempo, tá? Semana que vem a gente começa e vai ser muito legal. Vai ser mesmo, estaremos lá. Então tá bom, gente. Beijos. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Tchau, Bruna. Obrigada. Tchau. Beijos.